a gente vai falar sobre a difícil arte de ser professor. Já é difícil em qualquer lugar, já é uma tarefa muito dura realmente. Agora, no Brasil, ele ganha contornos ainda, essa profissão ganha contornos mais graves, né? Porque a gente tem problemas de salário, a gente tem problemas de reconhecimento dessa profissão, a gente tem problemas para que os professores possam desempenhar bem o seu papel. Foi feita uma pesquisa com 34 países. E nós estamos liderando o ranking, só que é o ranking da agressão contra professores. Esses dados são da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. E a gente vai, para começar, relembrar casos bem recentes dessa batalha entre professores e alunos. As agressões que os professores enfrentam nas escolas brasileiras não são apenas físicas. Eles são alvo de insultos, ameaças e até de roubos. No último mês, um professor de sociologia foi agredido por um aluno de 16 anos em São Paulo. O motivo? Ele negou um pedido do jovem para ir ao banheiro. Também, por uma razão banal, uma professora foi ameaçada de morte na escola onde trabalha, em Belo Horizonte. Tudo porque falou para um aluno sair da janela, para não atrapalhar a turma que estava fazendo prova. Outro caso recente que chocou o país foi o da professora Márcia Frigg, no interior de Santa Catarina. Ela fez um pedido simples, para um aluno tirar o livro de cima das pernas e colocá-lo sobre a mesa. Mas o adolescente de 15 anos reagiu com xingamentos e já na sala da direção da escola acabou dando socos no rosto da professora. Eu não tive tempo de terminar a frase. De tamanha violência, ele veio para cima de mim, acho que com tapas. Primeiro eu tentei me proteger com os braços e daí ele conseguiu atingir o soco, esse soco violento que vocês estão vendo aqui, e me jogou na parede. Eu não fui a primeira. Gostaria muito que fosse a última. Esse aluno que agrediu a professora Márcia já tinha um histórico de violência contra colegas, contra a própria mãe. André, por que chegou à sala de aula essa violência, né? Que a gente enfrenta fora dela, mas por que também na escola? Fátima, tem vários motivos. Primeiro, o próprio sistema educacional acaba gerando um pouco isso, porque a gente vive na era da tecnologia, da cibercultura, da interatividade, e a sala de aula ainda não se atualizou. Então, o aluno fica muito impaciente, muito inquieto, é difícil manter a disciplina. O professor também não tem recursos materiais e até preparo para isso. Então, começa uma guerra de nervos e vira um campo de batalha. O aluno se revolta, ele não aguenta mais aquela aula, então ele parte, às vezes, até para agressão. Tem um outro motivo também, que é a questão da autoridade no Brasil. Quando você tem um país em que o presidente, o ex-presidente, os senadores, até juízes, são questionados como autoridades e a gente acompanha o que vem acontecendo, como é que você ensina o respeito a uma autoridade, a uma criança e um adolescente na escola? Então, quer dizer, tudo isso é reflexo de um país que está passando por isso. Exatamente. Fora. Quer dizer, a escola acaba sendo uma célula dessa sociedade, então não fica muito diferente do que a gente enfrenta aqui fora. E a raiz do problema, Fátima, a família. Pode haver situação de violência na vida doméstica, dentro de casa, ou no entorno da casa do aluno, uma comunidade violenta, ou convívio com agressões permanentes, ou até a falta de exemplo em casa de não valorizar o professor. Falar mal do professor, não valorizar a escola, dizer que o professor é um empregado e que tem que fazer tudo com o aluno. Isso eu acho que a gente acabou... Falta limite. Eu acho que a gente acabou perdendo essa idolatria que a gente tinha, pelo menos na minha geração, pelo professor, né? Na minha também. Eu lembro que o professor sempre recebia uma oferenda antes do início da aula. Uma maçã, uma rosa, a mesa do professor... A florzinha que você pegava no quintal. Exato. A mesa do professor é Nossa Senhora das Navegantes. E eu acho que hoje o professor tem que conquistar a autoridade. Ele já não tem autoridade. Tem algo que eu acho que precisa ser frisado, é que há uma parceria entre escola e família. Exato. A escola precisa da família e a família precisa da escola para formar um indivíduo. Então, é preciso que haja, primeiro, muita transparência e comunicação entre pais e professores, que as coisas não caiam num cotidiano, numa rotina sem diálogo, né? Se comunique com a professora, com o SOI, com a diretoria. Meu filho não está bem, tem alguma coisa acontecendo. Rastreie bem o que está acontecendo, porque o respeito aos mais velhos é algo que é preciso ser transmitido. E o professor pode ser chato.
Deve ser chato. Todo mundo pensa que o professor tem que ser legal, tem que ser um showman, precisa conquistar o aluno com música, com simpatia. Tem que ser um mágico Não, palhaço. ele tem que passar o conteúdo, ele pode ser o mais rapugento possível. Alguém tem que fazer o trabalho sujo e pesado. Exato. E o professor é essa pessoa. Você só viu aí as meninas E outra que- coisa, Ah. ele não pode desistir. O professor não pode desistir do aluno. Assim como os médicos, os professores não podem desistir. Então, eles não desistem. E eles deveriam ser os mais bem pagos e os mais Exatamente. respeitados. Mas Eu acho será que que... Mas olha, escala pegando daí, econômica alguém de- tem que fazer o trabalho sujo e pesado. Gente, aprender não precisa ser uma coisa chata, não precisa ser... É uma expressão forte, mas enfadonho. eu quis dizer. Não, eu é te duro. entendi perfeitamente. É duro aprender. Mas assim, É. como é que a gente pode fazer para construir uma escola que seja agradável para todos e que todos se ajudem mutuamente a ensinar e aprender? Porque tem uma coisa, antes o professor era o único que tinha o conhecimento. Então, assim, ou você lia num livro, ou você ia na Ouvia biblioteca, o professor. ou você ia para a escola. Hoje não, tá tudo na internet. Então, o que, que o professor vai fazer? Se ele ficar só passando conteúdo, ele vai ser chato. Mas ele tem coisas muito mais importantes para fazer. ele vai Você de organizar a motivação, informação. Elas Organizar a isso, de informação é orientar os difícil. estudantes. Elas que estão muito próximas ainda dessa faixa, né, escolar, de ensino médio, por exemplo, vocês viveram alguma situação, ouviram essa situação de meio perda de controle dentro das salas, assim, que a autoridade era muito questionada? Eu não sei perda de controle, mas a gente estava conversando ali atrás que a gente é de uma geração que realmente não valoriza o professor dentro de sala de aula. A gente só percebe o valor do professor depois que a gente passa todas as fases, está no terceiro ano, prestando vestibular, e aí a gente vê Você tanto que é entende a parada importante. toda. Aham. Mas vocês percebem que isso era comum entre vocês, né? Sim, muito. No grupo, né? Eu vi o tempo inteiro, minha vida inteira, tipo, professor dando aula e ninguém prestando atenção. Eu Aham. era uma dessas alunas. O professor é zoado. Ele é, a princípio, zoado. Né? Ele sofre E realmente no fundo já é um uma princípio de reprimenda. violência, né? Já é o Então, princípio. mas a escola tem que dar o apoio para o professor quando o professor toma uma decisão, às vezes uma punição, enfim, às vezes é necessário. E a própria família, né? A escola tem que dar o apoio, não desautorizar o professor. E a família também, não ir à escola para reclamar. Pode até reclamar, todo mundo tem direito. Mas também tem que reforçar a importância de um ato educativo para não deseducar o aluno. O aluno. Porque A gente família vai. tá fazendo Drica é falou. deseducar. A Drica falou de não desistir do aluno. Eu vou convidar a professora Rebeca para vir sentar aqui. A Rebeca é de Benevides, no Pará. Ela é professora de geografia. E ela é uma professora que já foi agredida por um aluno. Numa situação em que você, na verdade, era tentava apartar uma briga dele com um outro aluno. Sim, bom dia. Exatamente, foi isso que aconteceu. Em 2015, eu trabalhava em 4 escolas, 3 eram particulares e uma pública. Em uma das escolas particulares Desculpe, aconteceu... mas isso já é uma violência, né? O professor ter que trabalhar com 4 escolas para conseguir fazer um salário já é uma violência, né? Porque como é que ele vai preparar a aula, corrigir trabalho, corrigir prova, pensar em tornar essa aula de alguma maneira motivante, tendo que trabalhar em 4 escolas? Mas tudo bem, continue. Em uma das salas, uma turma de 6º ano, tinham aproximadamente 35, 37 alunos. E um aluno, ele era mais velho, assim, da turma, que ele estava com distorção séria-idade. Então, ele tinha passado por outras escolas, reprovou o ano e aí entrou no meio do semestre na escola. E quando ele chegou, ele era bem agressivo. Então, assim, cada aluno, cada ser humano, ele é uma caixinha de várias experiências ao longo da vida. Então, ele já vinha de um histórico familiar bem complicado. Então, quando ele chegou na escola, essas agressões, elas vieram à tona. Então, isso vem, a escola é um reflexo do que acontece em casa. E na sala, ele sempre estava puxando briga, batia. E por ele ser mais velho, estava com 13 anos, perto de alunos de 10 anos, assim, a altura é bem desproporcional. E havia um Exatamente. receio, Então, ele né? bateu em um aluno, assim, deu um soco nas costas do aluno. E aí eu falei para ele, não faça isso, saia da sala, porque agressão tira da sala e até expulsão, né? Então eu falei, saia da sala, por favor. E ele não quis sair. E ele, com um acesso de fúria, ele me empurrou no quadro. E aí eu só pensei assim na hora, eu falei, vão hostilizar ele. Então ele já tinha um histórico de comportamento ruim. E ia ser hostilizado pelos alunos inteiros. Então eu pensei, e agora, o que eu vou fazer? E os alunos com medo, eu falei para eles, não, vamos pro fundo da sala, que ele tá nervoso. Então eu vou tentar tirar da sala para conversar com ele, para ele se acalmar. E quando eu fui tentar tirar da sala, na saída da porta, ele me empurrou novamente na porta de vidro da sala, né? E a gente saiu da sala e tal, e a gente foi até a coordenação, fomos até a coordenação, conversamos com ele. E a coordenação, de que idade? assim,
13 anos. 13 anos, sexto ano, né? Ia estar fora da idade para a série. Então, conversaram com ele, a coordenação foi muito parceira, muito, assim, extremamente parceira, porque a coordenação dessa escola acredita que a gente precisa transformar aquele ser humano, né? Mostrar. Porque olha só o que ela disse, ele já veio de uma outra escola, André. Quer dizer, então muitas vezes a escola também vai desistindo do aluno, né? Porque ao tirar ele de uma escola e passar para outra, o problema não foi resolvido, nem ele de alguma forma foi educado, nem a família foi motivada a mexer em alguma coisa, né? Isso aí, por isso que, assim, tirar de sala, expulsar o aluno, isso aí é uma maneira de você assinar o atestado de que você não é capaz de educar e mudar aquela pessoa. Expulsar é a solução mais fácil. E às vezes, isso é incluir e tentar transformar. Eu acho que quando a gente expulsa um aluno sem tentar fazer algo por ele, eu estou considerando um ser humano descartável. E isso é muito sério, porque cada ser humano é único e não deve ser considerado assim. Então eu acho que a nossa profissão ela exige um comprometimento de sempre tentar e tentar fazer com que aquele aluno não só seja alguém repleto de conhecimento, de conteúdo, mas um ser humano melhor. Ele te pediu desculpas? Parabéns pelo seu trabalho. Sim, no final do ano... Obrigada. No final do ano foi bem legal, porque ele chegou com a mãe dele, ele pediu desculpa. Professora, desculpa, muito obrigada pela paciência. Nunca ninguém tinha feito isso por mim. Então é legal, é isso que vale. Saber que eu marquei a vida dele de forma positiva, como alguém que não desistiu dele. Exatamente. E como essa agressividade dentro de sala de aula, muitas vezes, pode marcar não só o professor, mas os outros alunos. A gente estava conversando sobre esse assunto com a nossa plateia, e a Miris tinha uma história de que ela presenciou uma agressão entre professores e alunos, né? Isso. Oi. Obrigada. Eu tinha mais ou menos 17, 18 anos. E, assim, para aquela época, eu fiquei, assim, totalmente em choque. Porque eu vinha da escola pública, eu estudei a minha vida inteira na escola pública. Por conta de uma série de greves na época, eu passei para a escola particular para não perder o ano, que eu não podia perder o ano porque eu tinha uma bolsa numa empresa. Aí, esse aluno, ele estava, sei lá, numa situação... eu não lembro mais direito, porque faz tanto tempo, né? Ele estava sentado, quase deitado na carteira, né, na sala. E aí o professor pediu para ele só se posicionar melhor. Aí, como ele não respeitou, o professor pediu para ele sair da sala. Quando ele foi sair da sala, ao invés de sair, ele foi para cima do professor. E eu nunca tinha visto aquilo na minha vida. Ele veio para cima e começaram a trocar socos e ele pegou uma cadeira e jogou no professor. Naquela época, eu achei assim, meu Deus, eu nunca tinha visto isso na escola. Professor, como é que os alunos se comportaram? Todo mundo ficou pasmo, né? Alguns, por ser uma escola, na época, uma escola particular, e, assim, eu não sei se alguns da turma dele ficaram apoiando, outros ficaram rejeitando a situação, né, e tudo. Mas ninguém sabia como nem se posicionar, porque ninguém tinha visto nunca aquela situação. Eu fiquei totalmente Quer dizer, é uma coisa que já chocada. vem dando sinais, né? Às vezes aqui podia ser um caso mais isolado, mas hoje a gente vai vendo que não. Que, na verdade, esses casos vão se reproduzindo e os motivos são os mais banais, né? Exatamente. Agora, tem a ver com a valorização social que a gente dá para a educação. Porque, olha só, naquele mesmo ranking, você sabe quantos casos de violência contra professor tem na Coreia do Sul? Zero. Por quê? Todo mundo conhece o caso da Coreia, que investiu em educação, valorizou o professor. Os professores que têm os melhores alunos são recebidos pelos líderes do país, desfilam em carro público, como se fosse a seleção que chegou de ganhar uma taça. Então, assim, é um país que coloca o professor no lugar onde ele deve estar. O professor é tratado como um mestre. Tipo, exatamente. Assim, não é... Aqui é banalizado a profissão do professor. Eu acho que isso coloca também... A doença é social, né? Exatamente. E o que acontece em sala de aula é um espelhamento de valores distorcidos e doentes da sociedade. Mas na sala de aula tem essa impunidade, e eu chamo a atenção. O aluno, quando ele é chamado para sair da sala de aula, ele pensa, não vai acontecer nada, eu não preciso sair. Ele não cumpre regras, não tem uma disciplina.
Eu acho que o aluno pensa que nada vai acontecer com ele se ele desobedecer. Consequência é algo fundamental para o crescimento. A impunidade já está na sala de aula. E também é reflexo da sociedade. Nem sempre a doçura consegue controlar. Também é a sociedade doente, impunidade. A gente pediu para a Gabriela Leão ouvir os alunos, que a gente está aqui falando, né, na categoria. O que a gente quer das nossas crianças, se os nossos adultos dão os exemplos que dão. Exato, né? Mas a gente tem que lutar contra isso, porque a gente não vai consertar os adultos, né? A gente não pode desistir. Exatamente, não desistir. Vai desistir. Não conserta o adulto, não desiste, então temos que investir nas crianças e nesses adolescentes. A Gabriela, que é parceira nossa do encontro, foi conversar com alunos de ensino médio de uma escola em São Paulo para falar um pouco de como anda essa relação desses jovens com seus professores. Vamos ver. A gente tem visto tantos casos de violência em sala de aula, né? Fica todo mundo chocado com essa agressão ao professor e à educação. Para discutir isso, a gente veio para uma escola estadual em São Paulo e reuniu alguns alunos para saber o que eles devem fazer para mudar essa realidade. A profissão do professor no Brasil é muito desrespeitada. Mas se nós formos colocar isso no papel, até mesmo pensar, o professor ele é a base de tudo. O professor fica meio como saber como reagir, né? O professor tem um aluno que ele desrespeita ele, que levanta, bota a mão na cara dele e acaba meio naquela situação tratando ele, né? Pelo fato deles já terem vivido isso, terem passado por isso, acontece o problema de às vezes eles terem medo de se aproximar do aluno, ou vice-versa. Quando você presenciou um xingamento, como é que você reagiu? No momento a gente acaba ficando surpreso, né? Primeiro, pelo ato do aluno estar fazendo isso com o professor. O professor fica sem reação e acaba às vezes se alterando. Por que vocês acham que surge o conflito? O aluno faz uma atividade que ele se empenhou muito e o professor ele não dá uma nota que o aluno desejaria receber e aquilo ali acaba criando um conflito e às vezes ele acha que o professor está de marcação com ele e às vezes cria uma paranoia desnecessária. Quando acontece uma situação como essa, como é que os outros alunos reagem? O que os colegas precisam fazer quando veem que está uma conversa ali tensa entre aluno e professor? Diferentemente de muitos lugares, pelo menos aqui e na nossa sala, a gente sempre tenta fazer com que o outro pare de falar e principalmente respeite o professor. É importante saber que a gente vem na escola para buscar conhecimento, mas que a educação vem de casa. Então a gente tem que chegar aqui na escola para aprender e seguir algumas regras, mas é importante que a gente já tenha essa base familiar. Os alunos também, principalmente, às vezes eles têm uma certa dificuldade dentro de casa, eles estão passando por algum problema, eles precisam também ter alguém, ver o professor, passar a ver o professor como um amigo. E aquela coisa também de se colocar no lugar do outro, né? Porque às vezes a gente vê um professor, a gente tem aquela visão, o professor é isso, ele exige, ele não sei o quê, mas ele é uma pessoa que nem qualquer um, às vezes ele tem problema na casa dele, às vezes ele tá num dia ruim também. Querendo ou não, aquele é um exemplo pra gente. Tudo que ele faz, ele é um exemplo, é como uma figura que vai nos ajudar a sair da escola e ter uma vida lá fora melhor. Né? Essa pessoa que é violenta na sala de aula, ela não vai ser violenta só na sala de aula. A Andréia fala de uma síndrome do imperador que eu achei muito interessante. Queria que você explicasse para as pessoas que acham que é a dificuldade de aceitar qualquer contrariedade, né? A síndrome do imperador é o que a gente chama das crianças que nunca ouviram não. Nunca tiveram limites colocados pelos pais. Então, os pais acham que estão fazendo à vontade, sendo mais permissivos, mas, no fundo, eles estão formando um pequeno imperador dentro de casa, que não aceita ser contrariado, vira uma criança muito mimada, um adulto que não sabe lidar com fracasso, que não tem resiliência, que não sabe lidar com problemas, que acaba sendo rejeitado pelas pessoas e que, às vezes, quando tem uma negativa, chega a bater nos pais. Tem acontecido muito também de filhos que chegam a bater nos pais porque não ganharam um presente, não tiveram uma vontade realizada. Principalmente a criança só fazer aquilo que ela quer, não fazer aquilo que ela não gosta. É tão importante não fazer aquilo que se gosta dentro de casa, ou seja, lavar a louça, lavar roupa, estender a roupa, arrumar a casa, são coisas desagradáveis. Lixo, mas aprender a fazer coisas que não estão no prazer. Porque a criança só está emendando prazer no prazer no prazer e não sabe nem mais o que é alegria. Porque tu só vai saber o que é alegria se tu tem a tristeza de passar por ela. E você tem um filho tá com 8? 8 Mateus? anos,
E é uma hora em que você está preparando ele, né? Esses embates ele deve ter com você. As funções do Matheus, ele fala, eu não gosto disso, você não precisa gostar, você precisa só respeitar e aceitar que você vai ter que passar por isso na vida. Então, lixo, jogar lixo na lixeira, catar lixo, quebrou copo, abre o jornal em 4, pega, bote um chinelo. Cátia, não vou fazer isso. Vou morrer. Não vai morrer. Pega o vidrinho, bote no meio, dobra em 4, jogue. Pega a vassoura, dá um trabalho danado. É porque educar é trabalhoso mesmo, trabalhoso. né? Agora, dar limite não quer dizer ser autoritário. Não, é diferente. Você pode ser legal pra burro. Com amor e com respeito pelo filho, mas colocar o que vai ser a base da formação Eu dele. acho que pai e mãe precisam dessa chatice, senão eles vão sentir depois Deixa eles vão ter tudo os legal na amigos escola. dele na vida, né? Salas, uma turma de 6º ano, tinham aproximadamente 35, 37 alunos. E um aluno, ele era mais velho, assim, da turma, que ele estava com distorção séria-idade. Então, ele tinha passado por outras escolas, reprovou o ano, e aí entrou no meio do semestre na escola. E quando ele chegou, ele era bem agressivo. Então, assim, cada aluno, cada ser humano, ele é uma caixinha de várias experiências ao longo da vida. Então, ele já vinha de um histórico familiar bem complicado. Então, quando ele chegou na escola, essas agressões, elas vieram à tona. Então, isso vem, a escola é um reflexo do que acontece em casa. E na sala, ele sempre estava puxando briga, batia. E por ele ser mais velho, estava com 13 anos, perto de alunos de 10 anos, assim, a altura é bem desproporcional. E havia um receio, então, ele né? bateu em um aluno, assim, deu um soco nas costas do aluno. E aí eu falei para ele, não faça isso, saia da sala, porque agressão tira da sala e até expulsão, né? Então eu falei, saia da sala, por favor. E ele não quis sair. E ele, com um acesso de fúria, ele me empurrou no quadro. E aí eu só pensei assim na hora, eu falei, vão hostilizar ele. Então ele já tinha um histórico de comportamento ruim. E ia ser hostilizado pelos alunos inteiros. Então eu pensei, e agora, o que eu vou fazer? E os alunos com medo, eu falei pra eles, não, vamos pro fundo da sala, que ele tá nervoso. Então eu vou tentar tirar da sala pra conversar com ele, pra ele se acalmar. E quando eu fui tentar tirar da sala, na saída da porta, ele me empurrou novamente na porta de vidro da sala, né? E a gente saiu da sala e tal, e a gente foi até a coordenação, fomos até a coordenação, conversamos com ele. E a coordenação, idade? 13 anos. 13 anos, 6º ano, né? Ia estar fora da idade pra série. Então, conversaram com ele, a coordenação foi muito parceira, muito, assim, extremamente parceira, porque a coordenação dessa escola acredita que a gente precisa transformar aquele ser humano, né? Mostrar. Porque olha só o que ela disse, ele já veio de uma outra escola, André. Quer dizer, então muitas vezes a escola também vai desistindo do aluno, né? Porque ao tirar ele de uma escola e passar para outra, o problema não foi resolvido, nem ele de alguma forma foi educado, nem a família foi motivada a mexer em alguma coisa, né? Isso aí, por isso que, assim, tirar de sala, expulsar o aluno, isso aí é uma maneira de você assinar o atestado de que você não é capaz de educar e mudar aquela pessoa. Uhum. Expulsar é a solução mais fácil. E às vezes isso é incluir e tentar transformar. Eu acho que quando a gente expulsa um aluno sem tentar fazer algo por ele, eu estou considerando um ser humano descartável. E isso é muito sério, porque cada ser humano é único e não deve ser considerado assim. Então eu acho que a nossa profissão ela exige um comprometimento de sempre tentar e tentar fazer com que aquele aluno não só seja alguém repleto de conhecimento, de conteúdo, mas um ser humano melhor. Ele te pediu desculpas? Parabéns pelo seu trabalho. Sim, no final do ano... Obrigada. No final do ano foi bem legal, porque ele chegou com a mãe dele, ele pediu desculpa. Professora, desculpa, muito obrigada pela paciência. Nunca ninguém tinha feito isso por mim. Então é legal, é isso que vale. Saber que eu marquei a vida dele de forma positiva, como alguém que não desistiu dele. Exatamente. E como essa agressividade dentro de sala de aula, muitas vezes, pode marcar não só o professor, mas os outros alunos. A gente estava conversando sobre esse assunto com a nossa plateia, e a Miris tinha uma história de que ela presenciou uma agressão entre professores e alunos, né? Isso. Oi. Obrigada. Eu tinha mais ou menos 17, 18 anos. E, assim, para aquela época, eu fiquei, assim, totalmente em choque. Porque eu vinha da escola pública, eu estudei a minha vida inteira na escola pública. Uhum. Por conta de uma série de greves na época, eu passei para a escola particular para não perder o ano, que eu não podia perder o ano porque eu tinha uma bolsa numa empresa. Aí, esse aluno, ele estava, sei lá, numa situação... eu não lembro mais direito, porque faz tanto tempo, né? Ele estava sentado, quase deitado na carteira, né, na sala.
E aí o professor pediu para ele só se posicionar melhor. Aí, como ele não respeitou, o professor pediu para ele sair da sala. Quando ele foi sair da sala, ao invés de sair, ele foi pra cima do professor. E eu nunca tinha visto aquilo na minha vida. Ele foi pra cima e começaram a trocar socos e ele pegou uma cadeira e jogou no professor. Naquela época, eu achei assim, meu Deus, eu nunca tinha visto isso na escola. Professor, como é que os alunos se comportaram? Todo mundo ficou pasmo, né? Alguns, por ser uma escola, na época, uma escola particular, e, assim, eu não sei se alguns da turma dele ficaram apoiando, outros ficaram rejeitando a situação, né, e tudo. Mas ninguém sabia como nem se posicionar, porque ninguém tinha visto nunca aquela situação. Eu fiquei totalmente Quer dizer, é uma coisa que já chocada. vem dando sinais, né? Às vezes aqui podia ser um caso mais isolado, mas hoje a gente vai vendo que não. Que, na verdade, esses casos vão se reproduzindo e os motivos são os mais banais, né? Exatamente. Agora, tem a ver com a valorização social que a gente dá para a educação. Porque, olha só, naquele mesmo ranking, você sabe quantos casos de violência contra professor tem na Coreia do Sul? Zero. Por quê? Todo mundo conhece o caso da... alguém tem que fazer o trabalho sujo e pesado. Gente, aprender não precisa ser uma coisa chata, não precisa ser... É uma expressão enfadonho. Eu quis dizer. Não, eu duro. entendi perfeitamente. É duro aprender. Mas assim, como é que a gente pode fazer para construir uma escola que seja agradável para todos e que todos se ajudem mutuamente a ensinar e aprender? Porque tem uma coisa, antes o professor era o único que tinha o conhecimento. Então, assim, ou você lia num livro, ou você ia na biblioteca... Ouvia o professor. Ou você ia para a escola. Hoje não, tá tudo na internet. Então, o que o professor vai fazer? Se ele ficar só passando conteúdo, ele vai ser chato. Mas ele tem coisas muito mais importantes para fazer. Você de motivação, de orientar os estudantes. Elas que estão muito próximas ainda dessa faixa, né, escolar, de ensino médio, por exemplo, vocês viveram alguma situação, ouviram essa situação de meio perda de controle dentro das salas, assim, que a autoridade era muito questionada? Eu não sei perda de controle, mas a gente estava conversando ali atrás que a gente é de uma geração que realmente não valoriza o professor dentro de sala de aula. A gente só percebe o valor do professor depois que a gente passa todas as fases, está no 3º ano, prestando vestibular, e aí a gente vê tanto que é importante. Mas vocês percebem que isso era comum entre vocês, né? Sim, muito. No grupo, né? Eu vi o tempo inteiro, minha vida inteira, tipo, professor dando aula e ninguém prestando atenção. Eu era uma dessas alunas. O professor é zoado. Ele é, a princípio, zoado. Né? Ele sofre realmente. E, no fundo, já é um princípio de violência, né? Já então, mas a escola tem que dar o apoio para o professor quando o professor toma uma decisão, às vezes uma punição... Enfim, às vezes é necessário. E a própria família, né? A escola tem que dar o apoio, não desautorizar o professor. E a família também, não ir à escola para reclamar. Pode até reclamar, todo mundo tem direito. Mas também tem que reforçar a importância de um ato educativo para não deseducar o aluno. A gente vai... A Drica falou de não desistir do aluno. Eu vou convidar a professora Rebeca para vir sentar aqui. A Rebeca é de Benevides, no Pará. Ela é professora de Geografia. E ela é uma professora que já foi agredida por um aluno. Numa situação em que você, na verdade, tentava apartar uma briga dele com um outro aluno. Sim, bom dia. Exatamente, foi isso que aconteceu. Em 2015, eu trabalhava em 4 escolas, 3 eram particulares e uma pública. Em uma das escolas particulares aconteceu... mas isso já é uma violência, né? O professor ter que trabalhar com 4 escolas para conseguir fazer um salário já é uma violência, né? Porque como é que ele vai preparar a aula, corrigir trabalho, corrigir prova, pensar em tornar essa aula de alguma maneira motivante, tendo que trabalhar em 4 escolas? Mas tudo bem, continue. A gente vai falar sobre a difícil arte de ser professor. Já é difícil em qualquer lugar, já é uma tarefa muito dura realmente. Agora, no Brasil, ele ganha contornos ainda... Essa profissão ganha contornos mais graves, né? Porque a gente tem problemas de salário, a gente tem problemas de reconhecimento dessa profissão, a gente tem problemas para que os professores possam desempenhar bem o seu papel. Foi feita uma pesquisa com 34 países e nós estamos liderando o ranking, só que é o ranking da agressão contra professores. Esses dados são da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. E a gente vai, para começar, relembrar casos bem recentes dessa batalha entre professores e alunos. As agressões que os professores enfrentam nas escolas brasileiras não são apenas físicas. Eles são alvo de insultos, ameaças e até de roubos. No último mês, um professor de sociologia foi agredido por um aluno de 16 anos em São Paulo. O motivo?
ele negou um pedido do jovem para ir ao banheiro. Também, por uma razão banal, uma professora foi ameaçada de morte na escola onde trabalha, em Belo Horizonte. Tudo porque falou para um aluno sair da janela, para não atrapalhar a turma que estava fazendo prova. Outro caso recente que chocou o país foi o da professora Márcia Frigg, no interior de Santa Catarina. Ela fez um pedido simples, para um aluno tirar o livro de cima das pernas e colocá-lo sobre a mesa. Mas o adolescente, de 15 anos, reagiu com xingamentos e, já na sala da direção da escola, acabou dando socos no rosto da professora. Eu não tive tempo de terminar a frase. De tamanha violência, ele veio para cima de mim, acho que com tapas. Primeiro, eu tentei me proteger com os braços e daí ele conseguiu atingir o soco, esse soco violento que vocês estão vendo aqui, e me jogou na parede. Não foi a primeira. Gostaria muito que fosse a última. Esse aluno que agrediu a professora Márcia já tinha um histórico de violência contra colegas, contra a própria mãe. André, por que chegou à sala de aula essa violência, né? Que a gente enfrenta fora dela, mas por que também na escola? Fátima, tem vários motivos. Primeiro, o próprio sistema educacional acaba gerando um pouco isso, porque a gente vive na era da tecnologia, da cibercultura, da interatividade, e a sala de aula ainda não se atualizou. Então, o aluno fica muito impaciente, muito inquieto. É difícil manter a disciplina. O professor também não tem recursos, materiais e até preparo para isso. Então, começa uma guerra de nervos e vira um campo de batalha. O aluno se revolta, ele não aguenta mais aquela aula, então ele parte, às vezes, até para agressão. Tem um outro motivo também, que é a questão da autoridade no Brasil. Quando você tem um país em que o presidente, o ex-presidente, os senadores, até juízes, são questionados como autoridades e a gente acompanha o que vem acontecendo, como é que você ensina o respeito a uma autoridade, a uma criança e um adolescente na escola? Então, quer dizer, tudo isso é reflexo de um país que está passando por isso fora. Quer dizer, a escola acaba sendo uma célula dessa sociedade, então não fica muito diferente do que a gente enfrenta aqui fora. E a raiz do problema, Fátima, a família. Pode haver situação de violência na vida doméstica, dentro de casa, ou no entorno da casa do aluno, uma comunidade violenta, ou convívio com agressões permanentes, ou até a falta de exemplo em casa de não valorizar o professor. Falar mal do professor, não valorizar a escola, dizer que o professor é um empregado e que tem que fazer tudo com o aluno. Isso eu acho que a gente acabou... Falta limite. Eu acho que a gente acabou perdendo essa idolatria que a gente tinha, pelo menos na minha geração, pelo professor, né? Na minha também. Eu lembro que o professor sempre recebia uma oferenda antes do início da aula. Uma maçã, uma rosa, a mesa do professor... A florzinha que você pegava no quintal. Exato. A mesa do professor é Nossa Senhora das Navegantes. E eu acho que hoje o professor tem que conquistar a autoridade. Ele já não tem autoridade. Tem algo que eu acho que precisa ser frisado, que é uma parceria entre escola e família. Exato. A escola precisa da família e a família precisa da escola para formar um indivíduo. Então, é preciso que haja, primeiro, muita transparência e comunicação entre pais e professores, que as coisas não caiam num cotidiano, numa rotina sem diálogo, né? Se comunique com a professora, com o SOI, com a diretoria. Meu filho não está bem, tem alguma coisa acontecendo. Rastreie bem o que está acontecendo, porque o respeito aos mais velhos é algo que é preciso ser transmitido. E o professor pode ser chato. Deve ser chato. Todo mundo pensa que o professor tem que ser legal, tem que ser um showman, precisa conquistar o aluno com música, com simpatia. Tem que ser um mágico palhaço. Ele tem que passar o conteúdo, ele pode ser o mais rapugento possível. Alguém tem que fazer o trabalho sujo e pesado. Exato. E o professor é essa pessoa. Você só viu as meninas. E outra coisa, ele não pode desistir. O professor não pode desistir do aluno. Assim como os médicos, os professores não podem desistir. Então, eles não desistem. Eles deveriam ser os mais bem pagos e os mais respeitados. Mas eu acho será que... Olha, pegando daí...